Muito bem, obrigado, Murilo. Uma boa noite para todos. Bom a gente poder estar de volta aqui na quinta-feira para estudarmos os milagres de Jesus aplicados para a nossa vida hoje, né? O milagre a gente já sabe, né? Mas nós estamos estudando o milagre e aplicando muitas coisas que aprendemos com esses milagres para a nossa vida hoje, né? E vamos fazer mais um hoje. Hoje vai ser o nosso último estudo, né? O último que nós vamos ver dessa série. Já vimos 15, né? Esse aqui será o 15º, para falar a verdade, então, 14 mais esse 15. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Eu vou pedir aqui o Fábio, lá da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pode nos dirigir numa oração para iniciarmos o nosso estudo hoje, Fábio? Nossa Senhora, vamos orar. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai querido, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Graças damos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Agradecemos a Ti por Cristo Jesus, pela salvação que temos em Cristo. Agradecemos pelo Espírito Santo que em nós habita. Obrigado por essa bênção, Pai, que temos de poder estar junto com nossos irmãos, aprendendo, que o Senhor continue abençoando o Alan, abençoe a Robin, Pai. Já oramos e temos orado pela saúde da nossa irmã, também de muitos irmãos que precisam da intercessão do Senhor, da intervenção do Senhor, e sempre colocamos os irmãos nas suas mãos de acordo com a sua vontade. Muito obrigado por esse momento, que o Senhor possa abençoar cada igreja aqui representada, possamos aprender e viver aquilo que temos aprendido para alcançarmos, ó Pai, chegarmos aos céus junto com o Senhor, junto com os nossos irmãos e vivermos assim eternamente. Agradecemos e oramos pela oportunidade de estarmos aqui em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Fábio. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Vamos falar sobre este milagre, que não é o último, né, mas é, vamos dizer assim, o penúltimo que a gente lê nos evangelhos. Tá? Nós vamos falar hoje sobre a orelha de Malco, né? A orelha de Malco, a cura, né, da orelha de Malco. A gente não fala muito sobre esse milagre que Jesus fez, mas tem muita coisa interessante que gostaria que a gente discutisse um pouco hoje à noite com este milagre aqui de Jesus. Já no finalzinho do ministério de Jesus aqui na Terra, né? No momento em que ele está sendo traído por Judas, acontece esse episódio que nós vamos falar hoje. Tá? Vou dar um pano de fundo aqui para a gente localizar onde nós estamos, como eu tenho feito com esses milagres. Nós falamos na última quinta-feira sobre a ressurreição de Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, Jesus se retira para uma cidade e uma região ali chamada Efraim. Lá, neste local, acontece a história do jovem rico. Então, muitas vezes nos evangelhos, nós não temos essas histórias em ordem cronológica, né? Os evangelhos agrupam, muitas vezes, em várias situações. Por exemplo, Mateus coloca muito das pregações de Jesus junto, né? Então, eles não são muito cronológicos. Então, eu estou tentando dar uma cronologia para a gente tentar entender, fazer uma linha cronológica, né, da vida ali de Jesus. Então, depois da ressurreição de Lázaro, Jesus vai para uma região, para uma cidade chamada Efraim, e neste local acontece a história do jovem rico, lembra? Né? O jovem rico que tinha feito quase tudo, e Jesus fala para ele, olha, vende os seus bens e me segue. E ele falou, isso eu não posso fazer. E foi embora triste,
É nesse momento, quase no finalzinho da vida de Jesus, que acontece essa história. Tá? Depois disso, Jesus volta para Jerusalém. E no caminho de volta... Com licença, não Oi, está gravando, Rosângela. não? Não está Já gravando, está. não? Já está gravando, desculpa, sim. porque Já para mim está, não sim. apareceu, não. Fiquei Já, preocupada, eu gosto das aulas depois. já está, sim. Depois, no caminho de volta para Jerusalém, acontece aquele episódio onde João e Tiago, os dois irmãos, né, os dois apóstolos de Jesus, querem o primeiro lugar. Lembra disso? Né? Eles estão ali discutindo e querem ter o primeiro lugar ali junto com Jesus. Quando Jesus passa por Jericó, na sua volta até Jerusalém, ele se encontra com Zaqueu, bem no finalzinho da vida ali de Jesus. Ele se encontra com Zaqueu em Jericó, lembra dessa história? Né? Lá também acontece a história daquele cego, e nós temos até mesmo o nome dele, né? Bartimeu. Jesus chega então até Betânia, a cidade onde morava Maria, Marta e Lázaro, agora ressuscitado. E Jesus chega de novo até Betânia, 6 dias antes da Páscoa. E lá ele é ungido por Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Jesus entra de uma maneira triunfal em Jerusalém, lembra disso? As pessoas colocam ramos de palmeiras, né? Para ele passar por cima. Ele volta para Betânia, estamos na última semana de vida de Jesus, amaldiçoa aquela figueira. Nós não vamos falar desse milagre também, lembra? A figueira, ela seca. Jesus profere aqueles famosos ais, se lamenta sobre a cidade de Jerusalém, observa aquela viúva pobre lançando aquelas moedas no gasofilácio, tudo isto nessa última semana de Jesus. Come a última ceia com seus apóstolos, vai curar a orelha de Malco, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, é crucificado e ressuscita ao terceiro dia. Depois disso, ele encontra os seus discípulos e acontece aquela grande pesca. E ele é, então, depois de alguns dias com seus discípulos, né? 40 dias, elevado aos céus, onde ele está até hoje, esperando para voltar, para termos esse julgamento final. Então, esse é essa cronologia aí dessa semana de Jesus, e esse milagre vai acontecer logo depois da última ceia. Eles vão lá para o jardim, lá Judas chega, uma multidão de soldados, traz Jesus, o apóstolo Pedro saca a sua espada e corta a orelha de Malco. Os 4 evangelistas relatam este episódio. Interessante, né? Não temos muitos milagres que são relatados pelos 4 evangelistas. Esse aqui é relatado pelos 4. Mas somente Lucas, e nós vamos ler agora essa história, somente Lucas nos conta sobre o milagre. Os outros falam que Pedro cortou a orelha de Malco, mas só Lucas relata que Jesus curou a orelha de Malco. Interessante, né? Como o Espírito Santo deixa as características pessoais do escritor acontecerem. O Espírito Santo está ali para ter certeza que tudo vai ser escrito da maneira correta.
mas ele deixa as características do escritor. Lucas era médico, e Lucas, então, se interessou por esta cura. Os outros vão falar que a orelha do Malco foi cortada, mas Lucas vai dizer que ela foi restaurada. E é interessante esse milagre, porque é o único milagre que nós temos, né, relatado de uma cura causada por uma violência externa. Interessante isso. Jesus vai curar uma parte do corpo, no caso a orelha, que foi decepada, cortada, por um ato de violência. É o único milagre que nós temos relatado assim. Somente João conta que foi o apóstolo Pedro o autor desta violência. Os outros não falam que foi Pedro. João fala. Interessante isso também. João e Lucas nos ensinam que foi a orelha direita de Malco, né? Mateus e Marcos não falam a orelha direita. João e Lucas falam. Então, cada um vai dando um pequeno detalhe, nós juntamos os 4 e temos uma história mais completa, não é? Do que aconteceu ali. Vamos ler essa história para começar nos 4 evangelhos, é bem curtinha. Então, eu vou pedir para alguém, por favor, abrir lá em Mateus, capítulo 26, e ler para nós os versículos 50 a 54. Mateus 26, 50 a 54, por favor. Quem quiser ler, pode ler esse texto para a gente. Posso ler, Asa? Pois não, Disseu, pode ler sim. Do 50 a 54. 54. Jesus perguntou: amigo, o que eu traço? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Obrigado, né? Aqui é o relato de Mateus, está vendo? Mateus não fala que foi Pedro, ele fala que um dos que estavam com Jesus, né, puxou a sua espada. Mateus não fala também que foi a orelha direita, e Mateus não fala o nome deste servo do sumo sacerdote. Vamos ver a história contada por Marcos. Abre lá, então, em Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Vamos ler os versículos 46 e 47. Quem pode ler para a gente, por favor? Posso ler, Aula? Pode ler, por favor, Fernando. 46 e 47, né? Isso mesmo. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Obrigado, né? Marcos é um pouco mais econômico, né, na descrição. Também não fala quem foi, né, que cortou a orelha, não fala qual orelha que foi, nem o nome, né, desse empregado, desse servo do sumo sacerdote. Vamos ver a história contada por Lucas. Vamos lá no capítulo 22. Lucas, capítulo 22.
versículos 49 a 51. Quem quiser ler, por favor, pode ler. 49 a 51, capítulo 22. Eu leio, Allen. Pois não, Romildo. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Obrigado. Olha aí, Lucas já coloca algumas coisas a mais, né? Também não fala o nome, né? Não fala que foi Pedro quem fez isso, mas fala agora que foi a orelha direita desse servo. E no versículo 51, né, Lucas é o único dos 4 evangelistas que nos relata um milagre. Jesus simplesmente tocou na orelha dele e ele foi curado. Vamos ver agora a história contada por João. João, capítulo 18. João, capítulo 18, vamos ler os versículos 10 e 11. Posso ler aqui, Alan? Pois não, pode ler para a gente, Fernando. Aí Simão Pedro tirou a espada, Versículo atacou... 10? 10 e 11, isso. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro: guarde sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Obrigado, Fernando. Aí nós vemos João, né? João é o único que diz que foi o apóstolo Pedro, diz que foi a orelha direita, e é o único que dá o nome do servo do sumo sacerdote. Ele diz que o nome daquele rapaz, né, do servo que teve a sua orelha direita cortada, era Malco. Interessante, de novo, né, como o Espírito Santo, ele permite que os escritores mantenham as suas características individuais para contar essas histórias. E é interessante que só João menciona o nome do servo. João era, de alguma maneira, conhecido pelo sumo sacerdote. Nós vamos ver isso aí depois na história, não é? Que João pôde entrar dentro do pátio onde Jesus estava sendo julgado. Então, a família de João era conhecida da família do sumo sacerdote. E não é de se estranhar que João, então, conhecia os servos do sumo sacerdote, até mesmo pelo nome, não é? Então, João fala que, além de ter sido Pedro o autor desse corte, ele fala o nome do sumo sacerdote. Um pouco mais para frente na história, olha o capítulo 18 de João, se você está ainda aberto aí no texto que foi lido. Olha o versículo 26. João 18, 26. João vai nos contar também que um parente de Malco, algumas horas depois, vai provocar o apóstolo Pedro. Olha lá, leia para a gente alguém o versículo 26. Eu leio. Ok. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não ouvi com ele no olival. Olha só que interessante. Obrigado, Cleonice. Né? João não só conhecia os servos do sumo sacerdote, porque as suas famílias se conheciam, ele conhecia até o nome dele, Malco,
ele vai contar um pouco mais tarde que um dos parentes de Malco, né, um outro servo do sumo sacerdote, vai olhar para Pedro e falar: mas você estava lá, no Monte das Oliveiras com Jesus. Né? Então, o Espírito Santo vai deixar que esses autores, né, os escritores, mantenham as suas próprias características. Cada um vai contar a história da sua maneira. E a gente, juntando os 4 evangelistas, nós temos uma ideia um pouco melhor deste milagre. Interessante que Lucas fala que Jesus simplesmente tocou na orelha de Malco e a sua orelha foi restaurada. Talvez você conheça alguém que teve um dos dedos ou vários dedos da mão cortados, né? Já pensou se alguém pudesse simplesmente tocar na mão e os dedos seriam restaurados? Talvez você conheça alguém que, por algum tipo de doença, talvez um diabetes, teve que ter o seu pé ou uma parte da perna amputada, não é? Já pensou se alguém pudesse simplesmente tocar naquela perna e a perna toda fosse restaurada? Olha o poder que Jesus tem, não é? Jesus simplesmente tocou na orelha. O texto não fala que Jesus se agachou, pegou a orelha de Malco, que com certeza caiu no chão, e colocou a orelha de volta, né? E colou ali com um super bonder, né? Não foi isso que aconteceu. O texto fala que Jesus tocou e a orelha foi restaurada. Que grande poder que Jesus demonstrou ali. E eu quero que a gente pense um pouco, nesses minutos ainda que faltam, na atitude de Pedro nessa história e na atitude de Jesus nessa história. Vamos falar um pouquinho sobre Pedro, em primeiro lugar. Nós notamos aqui a atitude de Pedro, uma atitude de rebeldia. Pedro não é a primeira vez que demonstrava isso, né, na sua vida ali com Jesus. E agora, mais uma vez, Pedro está demonstrando uma atitude de rebeldia. E eu vejo ali que Pedro cometeu muitos erros. Eu quero citar alguns aqui que eu entendi pelo texto e você talvez possa lembrar de outros. Mas dentre os erros que Pedro cometeu aqui neste momento, ele estava lutando contra o inimigo errado, né? O inimigo ali não era o servo do sumo sacerdote. Pedro estava lutando contra o inimigo errado. Pedro estava usando a arma errada. Uma espada ali não ia fazer diferença. Jesus disse, né, lá em Mateus, será que Deus não mandaria 12 legiões de anjos? Pedro estava lutando contra o inimigo errado. Pedro estava usando a arma errada. Pedro tinha um motivo errado. Jesus já tinha dito para ele várias vezes que ele ia ser entregue, ia ser crucificado, ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas Pedro ainda não queria acreditar, né? Ele está tendo um motivo errado. E Pedro conseguiu o resultado errado. O resultado errado. Pedro estava dormindo quando ele deveria estar acordado. Lembra? Quando Jesus foi orar? Ele estava dormindo quando deveria estar acordado.
e agora ele está agindo quando deveria ter ficado quieto. Pedro está demonstrando uma atitude de rebeldia. Por outro lado, é de se admirar a coragem de Pedro, né? A sinceridade de Pedro ao querer defender o seu mestre. Mas eu creio ali que Pedro está demonstrando um zelo muito grande, mas sem conhecimento. Um zelo sem conhecimento. Muitas vezes nós agimos assim também, não é mesmo? Nós somos zelosos por certas coisas, mas sem ter um grande conhecimento. Jesus, muitas vezes, estava dizendo para o povo que o povo estava demonstrando zelo, mas sem conhecimento, adorando a Deus de uma maneira em vão, lembra disso? E eu penso que muitas vezes, com nossas atitudes, nós queremos defender, somos zelosos, mas agimos sem conhecimento, como o apóstolo Pedro aqui, com coragem, com sinceridade, mas ele fez as coisas erradas, lutou contra o inimigo errado, usou a arma errada, tinha o seu motivo errado e ele vai colher resultados errados. Se não fosse por Jesus, Pedro também estaria numa situação muito difícil. Zelo, mas sem conhecimento. Eu creio que a atitude de Pedro aqui nessa história foi uma atitude errada. Enquanto Jesus estava se entregando para ser morto e tirar os pecados da humanidade, Pedro ainda estava guerreando, ainda estava lutando. Ele não estava entendendo, né? A atitude dele estava errada naquele momento. Eu queria perguntar aí para talvez 2 ou 3 pessoas que gostariam de responder, por que será que Pedro teve este tipo de atitude? Uma atitude tão errada naquele momento, com zelo, né? Olha, está defendendo o seu mestre, mas um zelo sem conhecimento. Por que será que Pedro estava agindo daquela maneira? O que vocês acham? Será que ele queria pegar a confiança de Jesus para si? Pode ser, Fernando, uma boa ideia, né? Talvez ele Pedro estava... talvez ele tivesse agido errado de um jeito e daqui a pouco ele queria compensar aquele erro, né, defendendo da maneira que Jesus não queria, né? Talvez fosse. Pode ser, é muito, muito interessante isso que você falou, né? Segura um pouquinho aí um outro comentário. Volta comigo lá para o Evangelho de Mateus, né? Olha só que interessante isso aqui. Mateus capítulo 26, quando eles estão já indo lá para o jardim, né? Onde Judas vai se encontrar com Jesus. Olha Mateus capítulo 26. Começando aqui no versículo 30. Alguém leia para a gente até o versículo 35. Por favor. Quem pode ler aí? Mateus 26, do 30 ao 35. Eu vou ler aqui. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras.
E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Olha só que interessante isso, ligando essa ideia aí que o Fernando colocou, né? Pedro já tinha falado isso na frente de todo mundo. Mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou te abandonar. E, de repente, chega Judas com um exército para prender Jesus, e aí Pedro tem que manter a sua palavra, né? Aquilo que ele falou sem entender o que ele estava falando, mas ele já tinha falado. E agora ele saca a sua espada e quer defender Jesus. Um zelo sem conhecimento. Rosângela, pois não? Eu concordo muito com esse zelo sem o conhecimento. E a impulsividade dele, a nossa, né, tira o nosso equilíbrio. E Pedro era impulsivo, eu tenho certeza que isso deve ter o propósito de Deus, né, nessa história. E sem contar que ele já tinha também levado eles, todos eles, ao esporro, porque enquanto Cristo ia orar e pedia para eles vigiarem, eles não vigiaram. Então, ele, de repente, se sente até culpado por aquela invasão, porque eles não, o que é que tinha que ser vigiado? Eles não vigiavam a Cristo, e Cristo reclamou. Então, de alguma forma, ele quis compensar o cuidado que eles não tiveram antes. Eu penso assim também. Mas a impulsividade dele é complicado, e isso prejudica muito a gente, a mim, que tem que ser menos impulsiva. Obrigado, isso mesmo. Obrigado, Rosângela. Né? Humberto, você estava com a sua mão levantada também, Humberto? Boa noite para você. Boa noite, Alan. Deus abençoe vocês aí. Eu creio, Alan, que o problema com o Pedro foi também que ele estava pensando mais que o reino do Senhor, ele era terrenal e que precisava ir ali defender ao rei dele, e para isso ele tinha que tomar a espada para pelear pelo rei dele. Eu creio que eles, e mais que todo o apóstolo Pedro, ele tinha também o impulso. Nós conhecemos que o apóstolo Pedro, ele sempre foi uma pessoa muito impulsada por muitas emoções, e também sempre estava tratando de fazer coisas fora do comum. E ali eu creio também que a pressão que ele estava sentindo também, vendo o seu rei arrestado pelos oficiais, todas as pessoas, e também vocês lembram que o problema é que as pessoas chegam ali para arrestar ao nosso Senhor Jesus com palos, com armados. Eu creio também que é um momento muito forte para as pessoas. Deus abençoe, Alan. Muito obrigado aí pelo seu comentário, Humberto. Sim, acredito aí pela essa impulsividade, né, de Pedro, e com certeza, né, a gente poderia pensar em várias razões por que Pedro agiu assim, mas o que eu quero que a gente se lembre aqui da atitude de Pedro é que ele estava demonstrando uma atitude de rebeldia contra Deus. Não é? Ele estava lutando contra o inimigo errado, usando as armas erradas, tinha um motivo errado e vai colher um resultado errado. Não é?
Enquanto ele deveria ficar quieto, agora ele quer agir. E quando ele deveria estar acordado e agindo, ele estava dormindo. Então, ele estava demonstrando uma atitude de rebelião, de rebeldia contra Deus, né? Usando um zelo, sim, né? Corajoso, sincero, defendendo Jesus, mas sem conhecimento. E quando a gente age desta maneira, com zelo, mas sem conhecimento, nós podemos também ter uma atitude de rebeldia contra Deus, né? Nós também podemos estar usando motivos errados, usando armas erradas, simplesmente porque temos zelo, mas não temos conhecimento. Zelo com conhecimento, aí sim. Mas zelo sem conhecimento não vale. E conhecimento sem zelo também não vale, tem que ter os dois, né? Acredito aqui que Pedro estava demonstrando um zelo muito grande, mas sem conhecimento nenhum. Esdras, pode falar, e aí eu quero que a gente pense um pouquinho na atitude de Jesus agora. Pois não, Esdras? Ô, Alan, essa atitude de Pedro foi a mesma de Paulo, né? O zelo perseguindo os cristãos, né? Sem conhecimento. Né? É só para nós refletir, quer ver que somos zelosos, mas sem conhecimento vai o quê? Vai contra Deus também. Obrigado, Esdras. Muito bom Posso exemplo. falar, seu Né? Lalo? Eu estou levantando a mão, mas acho que ninguém está vendo. Só um minutinho, Sandra. Muito bom exemplo aí do Esdras, né? O apóstolo Paulo, no início ali que nós conhecemos, né, no livro de Atos, ele também estava demonstrando um zelo muito grande pelo judaísmo, mas sem conhecimento nenhum, né? Só zelo sem conhecimento é perigoso. É uma atitude de rebeldia. Obrigado por esse exemplo aí. Pois não, Sandra? Como aquele nosso irmão falou ali, eu vejo dessa forma. Ele era muito zeloso e ele era impulsivo. Em tudo que ele fazia, ele era impulsivo. Sim. Então, ele se assustou e resolveu aquilo ali. A gente faria também, né? Porque ele ali, ele achou que estava defendendo Jesus, entendeu? Então, ele foi e se atirou e fez aquilo ali que ele fez. Então, ele era muito, muito impulsivo, ele. Mas eu vejo de outra forma, eu vejo o coração dele era grande diante de Jesus, sabe? Eu vejo Pedro como aquele amor grande que ele tinha por Jesus e ele queria defender Jesus. Eu vejo dessa forma, sabe? Eu vejo dessa forma. E a gente também a gente erra também igual, a gente erra igual. A gente também é impossível, a gente faz essas coisas também. Então, eu acho que Pedro ele tinha esse carinho todo especial por Jesus, é por isso que ele tomou essa atitude, eu acho. Obrigado, Sandra. Você tem toda a razão, né? Uma pessoa corajosa, sincera, zelosa. Mas se é assim, sem conhecimento da verdade, é difícil, né? Perigoso. É perigoso. Perigoso, claro que né? E nós temos que tomar cuidado com nossas atitudes para não sermos assim, né? Com certeza zelosos, mas com conhecimento. Isso. Vamos dar uma olhadinha na atitude de Jesus agora nessa história? Jesus, ao meu ponto de vista aqui nessa história, ele vai demonstrar uma atitude de graça nessa história. A cura de Jesus foi um ato de graça. Um ato de graça nessa história. Veja bem, foi um ato de graça para o apóstolo Pedro. Se Jesus não tivesse curado a orelha de Malco, talvez nós teríamos 4 cruzes ali no Calvário, né? Ao invés de 3. Jesus, os 2 ladrões e o apóstolo Pedro. Então, um ato de graça de Jesus. A cura de Jesus foi um ato de graça.
primeiro lugar, um ato de graça para o apóstolo Pedro. Se não fosse por Jesus, talvez 4 cruzes ali no Calvário ao invés de 3. Foi um ato de graça também para Malco. Para Malco. E ele era apenas um servo. Olha que interessante. Por que será que Jesus, o grande rei, o Filho de Deus, que estava indo em direção a uma cruz, o momento mais difícil para Jesus, por que será que Jesus se preocuparia com um simples servo, com um empregado? Afinal de contas, Malco, como servo do sumo sacerdote, ele também era inimigo de Jesus. Mas Jesus demonstrou graça para Malco também. Jesus também demonstrou graça para nós, para você e para mim. Pensa um pouco comigo. Se Jesus tinha o poder para deter um grande exército, se Jesus tinha o poder para curar uma orelha decepada, sem dúvida, Jesus tinha o poder para se salvar e não morrer numa cruz. Lá em Mateus, nós lemos, né, que ele fala que poderia ter chamado mais de 12 legiões de anjos para tirá-lo daquela situação. Eu acho interessante, de novo, o número 12, né? Uma legião para cada apóstolo. Naquela época eram só 11, né? Porque Judas já tinha ido embora, né? Judas já estava traindo Jesus, então não era para Judas a legião, né? Uma legião para cada um dos 11 apóstolos e uma legião para Jesus. 12 legiões de anjos. E a gente sabe que, pelo exército romano, uma legião de soldados romanos poderia ter até 6.000 soldados. Será que Jesus não tinha poder para chamar os seus anjos do céu e tirá-lo daquela situação? Mas Jesus demonstrou graça para você e para mim. Jesus se entregou de livre e espontânea vontade por cada um de nós. Então, a atitude de Jesus foi uma atitude de graça. Graça para Pedro. Se não fosse por Jesus, Pedro talvez fosse morrer numa cruz também. Graça para Malco, um simples servo, inimigo de Jesus. Veio ali com a intenção de prender Jesus. Mas Jesus curou a sua orelha e demonstrou graça para você e para mim. Porque ele não saiu daquela situação, tinha poder para isso, mas ele ficou. E ele teve uma atitude de entrega. Ele se entregou na cruz por você e por mim. Uma atitude de graça. E a pergunta que eu quero fazer neste final aqui, para cada um de nós pensarmos. Pensa para você, não precisa responder, mas pensa na sua vida. Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? Você tem uma atitude de rebeldia, como o apóstolo Pedro? Ou você tem uma atitude de entrega,
como Jesus. Para mim, o milagre está ensinando isto, né? Qual é a nossa atitude? Nós somos zelosos, mas sem conhecimento, rebeldes contra a vontade de Deus? Ou nós temos uma atitude de entrega, de submissão à vontade de Deus, como o nosso Senhor Jesus está demonstrando? Pensa um pouco nisso. Leia o milagre de novo e pense nessa pergunta. Como é que você está vivendo sua vida? Que atitude que você tem? De rebeldia ou de entrega? Comentários? Apenas que ótima aula. A gente chega até a se emocionar, porque a atitude de Jesus ali é o que ele faz por a gente, né? Não interessa se a gente errou enormemente ou se fez um pequeno erro. Ele perdoa qualquer coisa que a gente faça. É só a gente arrepender-se verdadeiramente e acreditar naquele dia, naquele milagre, naquela entrega que ele teve nela, acreditar naquela força que ele teve em fazer o que o Pai pediu para ele, Sim. Né? Acreditar naquilo tudo e a gente, poxa, não tem como não se emocionar, né? Só pensando nessa história, eu sempre digo, né, que essa parte aí de ele subir naquela cruz lá, ser pregado naquela cruz e morrer, sabendo que ele poderia chamar quantos anjos ele quisesse para tirar ele daquela situação, ele não o fez, ele não aceitou nenhuma ajuda, ele ficou ali e fez se cumprir, né? Porque no terceiro dia ele ia sobrepor sobre todo mundo, né? Eu tô aqui, ó, eu sou forte, creio em mim e você será salvo também. Poxa, essa parte é incrível, né? Isso mesmo. Obrigado, Fernando. Isso mesmo, né? A gente deve se emocionar, sim, com esse grande amor de Jesus por nós, né? Isso mesmo. Obrigado. João, pois não. Alan, a gente sabe que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? E até ali Jesus feriu muita gente com os ensinamentos dele. Ele já morreu por isso. Então, quando a gente pensa em ferir alguém, né, fisicamente, como Pedro feriu lá, então já está assim alterando a missão da palavra. Se nós temos uma palavra nesse mundo de trevas, dentro desse mundo religioso que se opõe àquilo que nós ensinamos e falamos, então a palavra nos ensina que nós temos cautela em até discutir em certos momentos sobre a palavra de Deus, né? Então tem momentos que tem que ser calado. E a própria palavra já fere o coração das pessoas, porque quando a pessoa não aceita, ela fica indignada, né? Como diz a palavra, né? As pessoas, ela sente comichão no ouvido só de ouvir a palavra. Então, só de nós pregar Jesus já fere as pessoas que estão nesse mundo de trevas. Então, como nós vamos salvar as pessoas, tirar ela sempre com a mão estendida, se a gente usa outros meios? Então, a própria palavra ela cumpre o dever da qual Jesus manda nós ir nesse mundo de trevas para salvar, né? Obrigado, João. Excelente comentário. Obrigado. Eu li um livro só um pouquinho, atrás. Sandra. Sandra, só um pouquinho só. Tinha uma outra mão levantada. Rosângela, você queria falar algo? Depois a gente volta para a Sandra. Pois não, Rosângela. É uma aula para nem ter o que comentar, e sim se analisar, né? Cristo prova que, de fato, ele é o exemplo a ser seguido, né? Existiam duas situações, uma do cuidado sem o conhecimento, o zelo sem o conhecimento, e o conhecimento cauteloso, né? Então, de fato, é para eu me analisar, eu pensar, eu buscar conhecer mais e mais, que eu vou ter cautela como Cristo teve, né? Então, é uma aula para realmente pegar, estudar como você mandou e ir se analisando a cada dia. Cristo é exemplo a ser seguido. Obrigada, meu irmão. Obrigado, Rosângela. Muito bom. Sandra, pois não. Depois da Sandra, temos mais dois aqui, e eu vou pedir que faça os seus comentários bem rapidinho,
O meu é bem porque rapidinho. nós já estamos bem no nosso horário. Pois não, Sandra? Bem rapidinho. Eu li um livro, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Então, esse livro, ele só no nome dele já diz tudo, né? Sim, sim. E a gente realmente, tudo que Jesus fez aqui, a gente tem que pegar como ensinamento, como aprendizado, e a gente tem que fazer uma autoanálise, direto uma autoanálise na vida da gente. Se a gente está fazendo aquilo ali certo, se não está. Então, existe aquele autoanálise uma vez que a gente é cristã, ou cristão, né? Então, a gente fazer esse autoanálise, acho muito, muito importante. Tá? A gente fazendo esse autoanálise, vivendo, a gente ser mais parecido com Jesus. Então, a gente tem que procurar fazer isso a cada dia da vida da gente, esse autoanálise. Obrigado, Sandra. Excelente. Isso mesmo que a gente precisa fazer, né? Pedro, pois não? Eu vejo uma coisa muito interessante nessa colocação da orelha de Malco, que Jesus cura, porque antes disso, Jesus tinha prometido a Pedro que ele ia abrir, estava entregando a chave do reino de Deus a ele, para ele abrir, ou seja, para ele começar o evangelho da igreja do Senhor, para ele pregar o evangelho, ia começar a igreja com ele. Se Jesus não cura aquela orelha do Malco, provavelmente Pedro seria executado, isso não tinha nem dúvida. Eu vejo dessa maneira. Obrigado, Pedro. Com certeza, né? Isso mesmo. Comentário muito bom. Eduardo, e aí vamos fazer o nosso final. Pois não, Eduardo? Oi, Alan. Boa noite, paz. Boa noite. Ô, Alan, esse milagre que aconteceu com o Malco, nessa noite aí estava acontecendo também um outro milagre que estava em construção, né? Eu vejo que o milagre que Cristo estava fazendo em Pedro, transformando um diamante bruto num diamante de valor mais na frente, né? E Pedro mudou muito, ele aprendeu muito com Jesus, e Jesus transformou o coração de Pedro, né? A impulsividade dele passou, ele adquiriu conhecimento, sabedoria para lidar, né, com as pessoas e cuidar do reino de Deus. Muito obrigado, Eduardo. Com certeza, né? Com certeza, as vidas de todos esses homens aí foram transformadas, né? Inclusive, até mesmo o apóstolo João, que estava ali, né? Ele foi testemunha ocular de tudo aquilo. Você se lembra também que ele queria fazer cair fogo do céu, né? Para destruir uma vila de samaritanos. E depois ele vai ser conhecido como o apóstolo do amor, né? Mesma coisa, uma transformação muito grande, com certeza. Tem que acontecer na nossa vida também. Obrigado, Eduardo. Muito bom o seu comentário. Vamos fazer uma oração final, mas antes eu queria dizer para vocês que esse vai ser o nosso último estudo, né, sobre essa parte aí dos milagres. Nós passamos 15 semanas juntos, né? Passou tão rápido, desde o primeiro milagre, né, que a gente falou, da transformação da água em vinho, né, lá na cidade de Caná, até este agora, né, os 3 anos aí de ministério de Jesus, e foi um tempo muito gostoso. Com certeza eu aprendi muito, aprendemos muita coisa juntos. Quero agradecer todos os comentários. Peço as orações de vocês, eu vou precisar fazer uma pausa por algum tempo nos nossos estudos de quinta-feira. Estamos indo para os Estados Unidos daqui a poucas semanas para visitar com a igreja lá, e eu vou precisar ter esse tempo para preparar muito material para levar lá. Então, nós vamos fazer uma pausa nos nossos estudos de quinta-feira até o final de julho, uns 2 meses aí que nós vamos precisar parar, né? Eu vou ficar fora um pouco mais da metade desse tempo, mas reserve essa data, reserve esse dia, esse horário, porque nós vamos continuar os nossos estudos de quinta-feira juntos. Eu vou precisar fazer uma pausa por causa da minha viagem. Peço as orações de vocês
Peço as orações em favor da saúde da Robin, né, que ela esteja bem, para poder ir junto comigo nessa viagem, tá bom? E eu vou pedir agora, então, para terminarmos o nosso estudo com uma oração, eu vou pedir, deixa eu ver quem que está bem aqui do meu lado, o Valdivino, Joãozinho. nosso irmão Valdivino, lá em Hortolândia, pertinho aqui de Campinas, onde a gente está, que o Valdivino possa, então, nos dirigir numa oração final, e aí, depois da oração, a gente pode abrir os nossos microfones para falar um tchau, como a gente normalmente faz. Tá bom? Valdivino, Doeres de Esdras, o tratamento dela. Para Doeres, Doeres. a esposa do nosso irmão Esdras, isso, né? Tá? Lembrar de orar por ela. Obrigado, Ricardo. Valdivino, e lembre também da Divonete, viu? Ela hoje foi no médico, e tinha uma veia do olho, estava fora. Acho que vai ter que fazer cirurgia. Vamos orar também aí, né, Valdivino? A esposa do nosso irmão Antônio. Doeres e Divanete. Divonete, é. Obrigado. Vamos orar. Vamos fechar Orar, nossos então. olhos, curvar nossa cabeça e conversar com Deus em oração. Santíssimo Deus, Pai poderoso, obrigado, Senhor, por esse dia tão grato ao Senhor, por esse estudo tão bom, os milagres, Pai, que o Senhor Jesus Cristo nos fez, só não com o Maico, mas também com Pedro e com todos nós, que foi falado aí nos comentários, que Deus é grande, Deus é poderoso, devemos andar, Pai, reto do Senhor, fazendo somente a sua vontade, não a vontade da carne nem do mundo. Oramos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos por Doelis, a esposa do Esdras, e também de Ivonete, do nosso irmão Antônio, que Deus abençoe elas para que ponha a sua mão poderosa nelas, que salve dessa enfermidade, tire toda essa enfermidade, Pai, para podermos elas trabalharem na obra do Senhor com força. Pedimos também pela viagem da Rob com Allen, que vai ficar 2 meses fora do país, que Deus abençoe eles na ida, na hospedagem lá, e tudo que fizerem, Pai, que ele vai a serviço, vai trabalhar para o reino do Senhor, que nem trabalha tanto aqui. Pedimos em seu nome, tudo que fizermos, Pai, seja para o Senhor, porque Ele fez para nós tudo, e muito bem feito, Pai. Nós, tudo que fazermos ainda é pouco, porque é nele que nós temos que espelharmos, Pai, para poder fazer somente a vontade do Senhor. Oramos em seu nome, agradecendo por todos que estão aqui presentes, Pai, nessa sala. Que Deus nos abençoe, todos aqueles que estão enfermos também, Pai. Abençoa, Pai, também as crianças, abençoa os jovens, as pessoas já de idade também, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos pela honra e glória do seu Filho amado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Né? Amém. Obrigado, Pode Alan. abrir aí Obrigado, os Boa noite, irmãos. microfones e a gente falar um. Alan, obrigado pela aula. Boa viagem para você.